Depois do Fed ter iniciado os cortes de juros nos Estados Unidos de 0,5%, né, aos 50 pontos percentuais, você teria a expectativa de que esses juros continuassem caindo, né, que fizessem mais cortes e que a curva de juros que já estava lá embaixo caísse mais ainda. Só que o que a gente viu foi um movimento contrário. Então os juros dos títulos ali de 10 anos, 20 anos, 30 anos, eles subiram, né, de forma bastante forte, criando ali vários alarmes, né, no FinTwit e nas redes sociais sobre a questão da dívida americana ser insustentável e agora ficar cada vez pior para você pagando um juro cada vez maior em relação a tudo isso. Então, o que eu quero comentar um pouquinho são os movimentos diante desse efeito, principalmente na situação que a gente está agora, nesse momento que eu estou gravando, nós estamos aqui no domingo, em vésperas de eleição americana que vai acontecer agora na terça-feira. Talvez seja inclusive o dia que eu solte esse capítulo. Eu até peço desculpas pela minha voz aqui, eu tô gripado hoje. Então vou ter que fazer algumas pausas aqui. Mas vamos lá, tenho que continuar o show. Então, enfim, o que acontece é o seguinte: não vou conseguir dar, obviamente, uma razão específica pela qual as coisas acontecem. É muito mais complexo do que a gente imagina. Mas o que eu posso dizer é que existe um movimento familiar que já aconteceu em todas as outras vezes quando o Fed já fez o seu primeiro corte. Os juros sempre subiram inicialmente. Então muitos podem argumentar que isso seria um movimento no qual você compra no boato e vende no fato para realizar seus lucros, etc. Só que o que eu quero falar aqui é um pouquinho das forças que acontecem a partir de agora, quando você tem uma curva com um juro mais alto. Então você tem um lado que é baseado no otimismo, na positividade, porque agora você tem uma liquidez que está fluindo no mercado, então ela não está só escolhendo segurança e liquidez indo para os bonds, mas ela está selecionando vários outros tipos de investimento em vários lugares, inclusive, né, as ações, etc. Apesar de que nos últimos 2 dias elas também caíram. E muitos movimentos hoje, principalmente com a própria eleição que vem agora, são movimentos de hedge. Então, às vezes, você sai de todos os mercados, fica um pouco em cash temporariamente, né? Você vê até o próprio Warren Buffett fazendo isso, com a posição de mais de 300 bilhões, se não me engano, em cash hoje, parado, literalmente esperando alguma coisa acontecer, deixando muitos preocupados, né, de que estaríamos perto de algum tipo de grande evento, alguma coisa que ele está vendo que nós não estejamos vendo. Mas, independente disso, não é um movimento totalmente inédito. Então, o que é importante a gente ver é que agora que você tem taxas de juros mais altas, isso sempre volta aquela relação inversa, né, do preço do título e o que ele gera para você. Então, as taxas mais altas faz com que os preços dos títulos deixem isso mais atrativo, você voltar a investir nos Estados Unidos, ou seja, volta a criar um diferencial cada vez maior entre os Estados Unidos e o resto do mundo, o que acelera mais ainda o famoso milkshake do dólar do Brent Johnson. Agora, tem uma teoria que talvez eu não tenha citado aqui, que é muito interessante, que é a teoria do sorriso do dólar. Ela, na verdade, é como se fosse um pêndulo que o dólar segue, que gera, que faz aquele movimento como se fosse um sorriso. Então o dólar ele tende a subir quando a economia está indo muito bem, mas também tende a subir durante crises fortes, porque ambos esses cenários de você ter uma subida de juros, ou seja, os juros altos é uma economia saudável, porque o dinheiro está tendo uma competição entre o governo e o mercado real, mas ao mesmo tempo você também tem isso acontecendo quando tudo está indo muito mal e você está procurando dólares e você tem que queimar esses títulos para poder obter a liquidez que você tanto precisa. Agora, somente ali num ponto neutro entre os dois, que sim, aí o dólar ele fica mais fraco, né? Gera uma determinada liquidez. Então ele tem sempre esse pêndulo que vai de um lado para o outro. E agora dá a impressão de que nós estamos mudando o pêndulo novamente. Mas aí fica a pergunta, os títulos da dívida, elas estão em crise? Nós estamos agora diante de um colapso, né? Você viu toda uma narrativa sendo feita no FinTwit, mas é interessante a gente voltar a falar sobre o famoso eurodólar, ou seja, você hoje tem um sistema, que é a maior rede do mundo,
onde você tem entidades fora dos Estados Unidos que precisam de dólares para poder manter o seu comércio exterior, inclusive com outros países, e não somente os Estados Unidos. Então, um primeiro ponto, até trazido pelo próprio Brent Johnson, é que se você hoje é alguém do JP Morgan, né, como todos esses bancos gigantescos ao redor do mundo que são primary dealers, que são as pessoas que redistribuem esses dólares ao redor do mundo, você hoje tem a obrigação praticamente de ter que comprar esses títulos para você poder manter a sua função como primary dealer. Senão você perde esse privilégio em relação ao Fed. E isso é uma das maiores fontes de lucro de todo o sistema bancário mundial. É essa tabelinha. Os primary dealers são sempre a primeira linha de compra em todos os leilões do Fed. Pessoas físicas também podem comprar, mas tem toda uma ordem, né, de como que isso acontece. E ninguém quer perder essa mamata de ser um primary dealer. Então isso, obviamente, faz com que você tem uma grande compra que continua se mantendo independente da percepção que se tenha em relação à sustentabilidade da dívida americana. E, obviamente, a função dos títulos do Tesouro como colateral é o que é mais importante. E os primary dealers sabem disso. Ou seja, você compra esses títulos porque sabe que se você precisar de crédito, se qualquer outro banco precisar de crédito, principalmente bancos menores ao redor do mundo, para eles se manterem vivos, eles vão precisar desses bonds dentro do seu balanço. E se você aproveita e compra eles enquanto o preço está baixo, é exatamente assim que você se prepara para criar a nova fonte de renda quando o mercado voltar a cair, percebe? Então, esses movimentos, obviamente, nada na macroeconomia vai numa linha, né, vai de forma linear, ele sempre cria uma grande variação, e esses são os momentos em que, se por um lado você tem uma narrativa de fraqueza, é aí que acaba aumentando a atratividade dos Estados Unidos. É uma forma totalmente, chega a ser irônico, né? É totalmente contraintuitivo você pensar assim, mas é assim que a coisa funciona. Então o colateral ficou barato. Se o colateral ficou barato, você consegue mais financiamentos mais rápidos, se expondo menos, e os bancos acabam aumentando as suas possibilidades de liquidez ao redor do mundo. Isso é bom para o resto do mundo, certo? Quando você pensa no sistema euro-dólar. E só que isso não é tão bom assim ao longo do tempo. Quanto mais você tem essa compra, essa demanda, mais você puxa e vem sugando isso do exterior e vai para os Estados Unidos. Isso explica até um pouquinho da própria fraqueza do real ultimamente, né? Então, é claro, você tem as coisas internas que estão acontecendo no Brasil, fazendo com que o real tenha uma das piores performances, a pior performance de todas, né, nesse último mês, derretendo praticamente. Eu vou fazer até um capítulo sobre isso, talvez seja o próximo. E aí você percebe que esse movimento dos juros nos Estados Unidos, pelo menos temporário, faz com que isso aumente mais ainda e deixe o dólar muito mais forte. Se você avaliar agora, o DXY está lá em cima em relação ao que estava antes, né? Tá 104,3 nesse exato momento, e a tendência continua sendo de subida, né? Esgoelando o resto do mundo novamente. Então esses juros altos, eles não são uma boa notícia para o resto do mundo, certo? Então ele acaba mostrando que esse diferencial sendo criado vai fazer os Estados Unidos voltarem a ser mais atrativo. Então sempre é uma coisa baseada em ondas, né? Então ele sobe, depois ele cai, ele sobe, ele cai. Aí você vai vendo os movimentos ao longo do tempo, se isso é uma coisa que vai se manter ou se esses juros vão voltar a cair com uma força grande a partir do momento que o Fed fez esse primeiro corte. E isso talvez influencie as suas próximas decisões, né? Não a curva em si, mas como o mercado interpreta esse movimento. E a partir daí, se o Fed chegar e falar assim, não, a partir de agora a gente vai ficar atento, vamos esperar, não vamos fazer o segundo corte, é aí que você pode ver toda uma mudança completa sendo feita em cima disso. Então, infelizmente, a gente depende das próximas notícias do Fed e principalmente nas notícias políticas, se você tem um movimento de hedge nesse exato momento com as eleições americanas, né? Então,
Vamos ver agora na terça-feira. Lembrando que eu tô gravando agora no domingo, então talvez eu solte isso no dia da eleição. Vamos ver como é que as coisas vão se comportar a partir daí. Mas movimentos muito interessantes. Agora realmente é um movimento de cautela, o que pode até explicar essa reação aí do Warren Buffett, né, de deixar ali quase 300 bilhões em cash ali parados esperando o que vai acontecer. Então tá um movimento de bastante cautela. E vamos ver o que vai acontecer aí na cena dos próximos capítulos, mas com certeza são vários indicativos interessantes que a gente está vendo agora, mostrando uma grande incerteza, principalmente nessa semana, quando tudo pode mudar.